Olá a todos, olá a todos os formandos, sejam bem-vindos a mais um vídeo para vos auxiliar, não é? Em algumas aplicações da vossa área de formação. Bom, neste tutorial vamos falar essencialmente de aplicações das derivadas na agropecuária. Bom, antes disso, nós falarmos das aplicações, vamos recordando um pouco de algumas figuras geométricas que nos é familiar, não é? Hoje essas figuras nós podemos encontrar em nossos campos, não é? Eu sei, quer que seja ela de cultivo, não é? Ou em outras modalidades ou outras dimensões nas quais a natureza nos apresenta, não é? Geralmente a figura mais familiar para vocês, não é? São os quadrados, os retângulos, uma vez que os canteiros, não é? Para quem tem cultivos tem lá canteiros de alface, não é? Couve, não é? Então essas figuras sempre vão lhe ser familiar. Mas também há alguns campos, cultivos em que também tomam aqui quer dizer, uma aparência de um circo, não é? Dependendo daquilo que é a forma ou a técnica usada para poder facilitar no próprio regadio. Então, aqui é importante que cada formando saiba, não é? Como é que é calculado as áreas, o volume e o perímetro de cada uma dessas figuras. Daí que apresento aqui uma tabela resumo, não é? Das formas aqui das áreas e de como é que isto realmente é calculado. Bom, dando continuidade, também é possível nós calcularmos o volume, não é? O volume de algumas figuras realmente complexas, né? Como esta figura sólida, não é? Temos aqui, primeiro temos que calcular a área da base. Então, a área da base, ela é dada, não é? Temos aqui o nosso quadrado. Se nós sabemos que o quadrado tem todos os lados iguais, é por isso que nós temos aqui a área da base, não é? E vezes a altura. Claramente que a altura também é igual, não é? Aqui também, nesta figura, também familiar, como se fosse uma caixinha de fósforo, não é? Temos também esta, assim sucessivamente nós vamos tendo aqui várias formas, não é? De tantas figuras geométricas que sempre vão se deparar no vosso dia a dia. Bom, as figuras ainda geométricas espaciais ainda são essas que vocês podem encontrar, não é? No vosso campo, não é? Onde vocês querem que estejam, não é? O importante aqui é saber como é que nós podemos calcular o volume, não é? Dessas figuras que nós possamos encontrar ou contextualizar, não é? Em função daquilo que são as nossas práticas no nosso campo de cultivo, não é? Ou também outras dimensões. Então, neste caso aqui, apresento-vos aqui vários exemplos ilustrativos de algumas figuras geométricas. Se for a ver este senhor aqui, não é? Ele tem aqui um triângulo, não é? Podemos querer calcular a área deste triângulo, deste canteiro em forma de um triângulo que ele está a fazer, não é? Por outro lado, aqui nós temos este triângulo, não é? Deste lado direito, nós temos aqui um exemplo, não é? De um fazendeiro que colocou as suas culturas, não é? Em forma de um círculo. Então, nós podemos querer saber qual é essa área que ocupou essas culturas, não é? Então, esta é uma boa técnica, por exemplo, para poder facilitar a própria circulação do próprio indivíduo que vai fazer o regadio, não é? E também, se forem ver, o espaçamento, as culturas ficam atualmente à vontade. Podemos fazer alguma mais outra demonstração. Então, se for a ver, esta figura também já é familiar, parecido com o cone, não é? Então, nós podemos querer saber mais ou menos qual é essa área deste tanque, não é? Que foi aqui implementado para poder facilitar no processo de regadio, não é? Dessas culturas, não é? Então, também no lado direito temos aqui esta palhota, onde podemos querer criar alguns frangos, mas também aproveitar a mesma palhota, não é? Para semear algumas culturas
para que eles não sejam atingidos, então podem também ser semeados em forma, por exemplo, aqui de um círculo. Também isso é possível. E instalar aqui o sistema de regadio mais cômodo. Não é? Aqui também temos outros sistemas, não é? Que também estão em forma de um círculo, não é? E aqui temos aqui um cone, não é? Em forma de um tanque, que é parecido com aquele que já temos aí. Bom, esses são os sistemas mais avançados usados na agricultura, não é? Se forem ver, essas todas aqui, nós aqui temos aqui duas figuras principais. Nós temos aqui o círculo, não é? E temos aqui o cone, não é? Esta é uma figura geométrica, não é? Claro, é artificial, porque foi implementado pelo homem, porque implantou aqui um tanque, não é? Com um sistema de regadio para poder distribuir essas culturas que cá estão. Okay? Então, vamos contextualizar aquelas figuras geométricas nos campos de cultivo, não é? Temos este exemplo, um fazendeiro do Guru dispõe de um terreno de 20 metros por 16. Ele pretende fazer o mesmo número de canteiros retangulares de alface e couve, sabendo que ele deve deixar dois caminhos alternados de 2 metros para cada um ou para cada regador, não é? Possa fazer ou possa regar as suas culturas, não é? Então, diante disso, pretende saber se o número de canteiros e as dimensões de cada canteiro deve ter. Bom, em termos de cenário, é isto. For a ver, nós tínhamos este campo, não é? Então, se estamos a falar deste fazendeiro, então significa que se ele tem que alternar, então, ele coloca aqui, vai ter que fazer o parcelamento, não é? Ou uma forma de parcelamento, de dividir as terras, não é? E deixar a caminho para que possa circular à vontade para poder fazer o seu regadio, não é? Vai separando as culturas, por ver do lado esquerdo, podemos assumir que aqui é alface, não, é couve, do lado direito é alface. Então, se ele tem que deixar 2 metros, e nós sabemos que o nosso comprimento são 20 metros, se ele tem que deixar 2 caminhos neste comprimento de 20 metros, significa que ele aqui já gastou 4 metros, não é? Para ele poder passar com o regador. Então, se gastou 4 metros, ficam 16 metros. Então, os 16 metros nós podemos dividir elas, não é? Dividir por 2, com vista a termos canteiros do mesmo tamanho. Então, temos 8 metros, 8 metros. Significa como resposta, não é? A área de cada canteiro é de 32 metros quadrados, não é? E o total de canteiros serão 6, sendo quais 3 de couves e 3 de alface. Bom, podemos dar também um outro problema já de aplicação no contexto mesmo das próprias derivadas. Um fazendeiro do distrito do Guru tem 1.200 metros de cerca e pretende cercar um campo retangular, não é? Que se encontra na margem de um lago reto. O fazendeiro não precisa da cerca ao longo do lago. Então, quais são as dimensões do campo que tem maior área? Bom, o lago é este. Então, o problema diz que o fazendeiro ele não precisa desta área, deste lado aqui, não é? Deste lado aqui do lago. Então, nós queremos saber essas medidas, as 3 medidas, esta e esta. Então, vamos ver isso, como é que vai ficar. Então, é exatamente isto. Então, uma vez que ele não precisa, é esta aqui que está aqui atracejado, não é? Se recorda um pouco quando nós introduzimos a questão das figuras geométricas, não é? O perímetro do retângulo, não é? É 2 vezes a largura, mais 2 vezes o comprimento. Mas, no entanto, uma vez que o fazendeiro não precisa de um lado, aquele lado da lagoa, simplesmente aqui no perímetro, em vez de nós ficarmos com 2 vezes o comprimento, vamos ficar apenas com o comprimento, com um único lado, não é? Por quê? Porque este comprimento é igual a este comprimento, não é? Mas uma vez que ele não precisa de um lado, então ele vai ficar apenas com um comprimento.
não é? Então, como também do vosso conhecimento, que a área do retângulo é comprimento vezes já largura. O problema já nos deu que o perímetro são 1.200 metros. Então, vamos a isso. Vamos substituir, não é, com as variáveis mais usuais em matemática, seja o comprimento x e seja L, y. Então, nós sabemos que o perímetro deste campo retangular é dado por 2 vezes a largura. Em vez de colocar a largura, nós colocamos y. No lugar do comprimento, colocamos o x. Substituindo aqui o perímetro, que são 1.200, podemos isolar aqui a variável x, não é? Que fica assim, 1.200 menos 2y. Então, depois de isolar a variável x, bom, aqui não é obrigatório que vocês isolem exatamente o x, pode também isolar o y. Eu isolei aqui o x como sendo uma variável mais simples para não envolver muitos cálculos, porque terei também isolado o y, mas aqui terei que depois passar o 2 a dividir. Então, depois de isolar o x, nós vamos levar o resultado do x, vamos substituir aonde? Na área. Então, nós sabemos que a área é dada pelo comprimento vezes largura. O nosso comprimento é x e a largura é y. Então, no lugar de x, nós vamos colocar a expressão do x, que é este que nós colocamos aqui. Então, ficando assim, a área é dada por esta função. Então, depois disso, aqui nós temos esta função que nós encontramos lá, e aqui podemos fazer o quê? É aqui onde entra a aplicação das derivadas. Porque nós queremos achar as dimensões. Então, para nós acharmos as dimensões, como temos dados insuficientes, a primeira via é aplicando as derivadas. Como é que é feito isto? Vamos derivar a função, que é esta, derivada de 1.200y dá 1.200, derivada de 2y quadrado dá 4y, não é? Já vimos no primeiro tutorial qual é o conceito de derivada, não é? Depois disso, de derivar, vamos igualar a função derivada a zero, para nós acharmos os extremos, não é? Para nós acharmos os extremos, ou seja, os zeros da função. Os zeros da função, os zeros da função da derivada vão nos orientar, não é? Para podermos estudar a função, onde é que ela é máxima, onde é que ela é mínima, não é? Mas achando aqui o zero da função, temos que o y é igual a 300. Depois de nós acharmos o y, o valor de y, vamos recuperar a nossa expressão. Qual a nossa expressão? Aquela que nós tínhamos lá anteriormente. Voltando um pouco, é esta expressão aqui de 1.200 menos 2y. Então, no lugar de y, vamos substituir com o valor que nós já encontramos, que é de 300. Aqui está. Então, sendo assim, x é igual a 600 metros. Como já temos o valor de x e já temos o valor de y, podemos calcular a nossa área. Praticamente, a nossa área vai ser dada por 600 vezes 300. 600 de x, 300 de y, temos aqui 180.000 metros quadrados. Então, para nós termos certeza de que esta área é de facto maior, teremos que aplicar a segunda derivada. Se recordam nos testes de apoio, quando a segunda derivada ela for menor que zero, significa que esse ponto é máximo. Ou seja, aquela função atinge o seu ponto máximo. Então, de facto, aqui nós podemos assumir que a área é maior nessas dimensões. Solução: as dimensões do campo que tem maior área são 600 e 300 metros. Então, esta aqui seria, não é, as dimensões do campo do nosso fazendeiro. Terá aqui 300, aqui terá os 600 metros. Vamos ao segundo exemplo, ao problema 2 de maximização. Vamos lá supor que aqui um fazendeiro de grua ainda tem 200 bois, cada um pesando 300 kg. Até agora, ele gastou $380.000 para criar os 2 bois e continuará gastando $2 por dia para manter um boi. Os bois aumentam de peso a uma razão de 1,5 kg por dia. Seu preço de venda hoje é de $18 o quilo, mas o preço cai em 5 centavos de dólares por dia. Quantos dias deveria o fazendeiro aguardar para maximizar o seu lucro? Bom, este também é um dos problemas muito da aplicação das derivadas, para nós sabermos até que ponto nós podemos maximizar os nossos lucros
ou até que ponto nós podemos minimizar os custos. Recordem sempre que no processo produtivo sempre temos que minimizar sempre que possível os custos e temos que maximizar sempre os lucros. Um exemplo, solucionando este problema, então, há um detalhe, quer dizer, significa que o custo por boi são $2. Se temos 200 bois, qual será o custo total de todos os bois? É só multiplicar. Se um só custa $2, regra 3 simples, significa que os 200 vão gastar aqui $400. Então, recordem também, na economia, não é? O lucro é dado pela a diferença da receita menos o custo. Recordando também que receita é o mesmo que dizer vendas, o que nós conseguimos vender. E o custo, de forma isolada, o custo é dado pelas quantidades vezes o preço da aquisição. Por exemplo, se nós vamos adquirir, não é, os insumos, não é, a um dado preço, não é? Vamos ter que saber quais são as quantidades que nós compramos. Então, depois disso, desses insumos, claro que nós vamos implementar o nosso processo de produção. E depois disso, nós vamos ter que aplicar um determinado preço. É esse preço para nós podermos comercializar. Este chama-se preço de venda. Mas claramente nós vamos ter que saber quais são essas quantidades que nós vamos vender em função do preço. Então, a diferença, se nós encontramos na diferença da receita e o custo, não é? A diferença entre receita e custo dá-nos o lucro. Significa que se nessa diferença de receita e custo for negativo, significa que aqui nós estamos perante uma situação em que tivemos maiores custos e tivemos menor receita. E isso não é bom para nós. Se nós tivermos que a diferença aqui é igual a zero, estamos numa situação de equilíbrio. Ou seja, nós só conseguimos angariar o valor na qual nós gastamos para a aquisição daquele produto. Quando é que é bom? É muito bom, não é? Quando o valor, não é, for positivo. For positivo de que forma? Significa que adquirimos mais receitas em relação aos custos. Isso já é bom. Então, recapitulando o nosso exemplo, o nosso custo são 300, recordando aqui a essas fórmulas, não é? O custo nós temos aqui 380 mil, não é? Voltamos aqui um pouco, temos aqui os 380 mil dólares para criar os bois, todos os bois, mais, não é? Mais os custos diários, os custos por boi. Os custos por boi, neste caso, são 400. 400 por dia. Esse T representa o dia, não é? Esse T representa o quê? O dia. Então, nas vendas, idem. Vamos primeiro para as quantidades. Quantos bois nós temos? Temos aqui 200 bois, não é? E quanto é que cada um pesa? Quanto é que cada um pesa? 300. Então, temos aqui os 300. Mas, claro que dizem, há uma nota importante aqui. Aumenta um peso a uma razão de 1,5. Então, temos aqui 1,5. Então, o preço também, não é? O preço também, dizem que cai de 5 centavos, 0,05 T, porque é por dia. Então, conforme já temos aqui a definição de lucro, lucro é a diferença da receita menos o custo. O custo está aqui, temos aqui as vendas, que são as nossas receitas. Então, nós temos aqui a função lucro, depois daqui nós já sabemos, depois temos a função, é só aplicar as nossas derivadas. Derivando, achando os zeros da derivada, nós achamos aqui o zero da derivada, neste caso, da nossa função, como está em função do tempo, que são os dias, temos aqui o tempo que é igual a 67 dias. Ou seja, se nós aplicamos a segunda derivada, verificamos que ela é negativa. Se é negativo, significa que temos um ponto máximo. Ou seja, dando como resposta, o fazendeiro do Guru deve esperar 67 dias para obter o lucro. Ou seja, se o fazendeiro decidir esperar 30 dias, não poderá obter o lucro.
Por quê? Porque o único ponto máximo que nós temos aqui é quando quando chega aos 67 dias. Se estiver abaixo disso, pode esperar um prejuízo, não é? Ou pode esperar uma situação de equilíbrio. Então, o ideal para poder maximizar os lucros é até os 67 dias. Vamos também ao problema 3, não é? O mesmo fazendeiro de grua deve cercar 2 pastos retangulares de dimensões A e B, com um lado comum A. Se cada pasto deve medir 400 metros quadrados de área, determinar as dimensões A e B de forma que o comprimento da cerca seja mínimo. Ou seja, temos aqui os 2 pastos. Então, separou. Então, temos aqui estes que estão aqui nesta rede aqui, retangular, e temos outros aqui, nesta região. Mas eles compartilham, não é? Um lado comum, que é este, não é? Então, como é que nós vamos solucionar isto? Então, vamos colocando aqui alguns dados, não é? Nós temos aqui as 2 áreas são 400 metros quadrados, conforme iniciado no SPED. Recordando que a área do retângulo é o comprimento vezes a largura. Então, ou seja, o comprimento vamos designar por A, a largura vamos designar por B. Ou seja, aqui a área já sabemos que é 400, então A vezes B dá 400, isolando uma das variáveis, aqui decidi isolar aqui o B, mas vocês também podem ter isolado o A, pode ser, não é? E aqui temos a cerca 1 e temos aqui a cerca 2. Como é que fica? Então, nós sabemos que o perímetro, não é? Será 4 vezes, não é? A nossa largura. Por que tem que ser 4 vezes? Estamos a falar de 2 cercas. Uma cerca só, por si só, tem 2 vezes a largura. Então, aqui, mais 3 vezes o comprimento. Por que é 3 vezes? Porque eles têm um lado em comum. Aqui já não pode ser 4, porque eles compartilham o mesmo lado em comum. Vamos voltar um pouco. Este lado é comum. Serve para a primeira cerca, assim como na segunda cerca. Então, não pode ser 4, tem que ser 3. Não é? Então, depois de acharmos a expressão do nosso perímetro, que é esta, já sabem, podemos fazer o quê? Aplicar a derivada. Derivamos e achamos os zeros da derivada, que neste caso é o A, nós temos aqui esse valor. Depois nós acharmos o valor de A, é só levar o valor de A e substituir aqui, na nossa expressão que nós isolamos. E assim nós obtemos aqui a nossa solução do B. Então, para saber se de fato este ponto é mínimo, vamos aplicar a nossa segunda derivada. Aplicando aqui a segunda derivada, claramente aqui nós não ficamos com uma constante, significa que, como já temos o valor de A, nós podemos substituir aqui o valor de A e encontramos este resultado, não é? Um dado resultado, e que este resultado, neste ponto de A, é maior que zero. Se é maior que zero, significa que o A ele é um ponto mínimo. Então, assim que é a resposta destes problemas. Então, diante disso, então, vocês podem resolver alguns problemas propostos nos testes de apoio, não é? Para poder desempenhar-se melhor, não é? No vosso trabalho final. E obrigado, até ao próximo